Bem-vindo à Biblioteca em Áudio. Eu sou Bruna Brasil e hoje vamos tirar da estante o livro O Sonho de um Homem Ridículo, de Fyodor Dostoiévski. Vamos à história. Capítulo 1. Eu sou ridículo, mas agora eles me chamam de louco. O que seria um avanço se eu não tivesse a consciência de que para eles continuo tão ridículo como sempre. Mas não fico ressentido. Todos eles me são caros agora, mesmo quando estão rindo de mim. Sendo sincero, é justamente aí que me são mais queridos. Eu poderia me juntar aos risos, não de mim mesmo, mas através de minha afeição por eles, se não me sentisse tão triste ao olhá-los. Triste porque eles desconhecem a verdade e eu a conheço. Como é penoso ser o único que conhece a verdade. Mas eles não entenderiam. Antigamente eu me sentia um miserável por soar tão ridículo. Não soar apenas, mas por ser. Eu sempre fui ridículo e sabia disso, talvez desde o momento em que nasci. Talvez eu soubesse desde meus 7 anos que eu era ridículo. Mas então fui para a escola, depois cursei a universidade e, sabe, quanto mais eu aprendia, mais entendia o quão ridículo eu era. Ao fim e ao cabo, me pareceu que todas as ciências estudadas na universidade existiam apenas, e esse sentimento se aprofundava mais e mais conforme as dissecava, como prova irrefutável do meu ridículo. E com a vida aconteceu o mesmo que com a ciência. A cada ano, a mesma consciência da figura ridícula que eu representava em todas as relações crescia e se fortalecia. Todos sempre riram de mim. Mas nenhum deles sabia ou mesmo cogitava que se havia um homem na face da terra que tinha mais certeza que qualquer outro do meu absurdismo, esse alguém era eu mesmo. E meu maior ressentimento era que eles não soubessem disso. Mas aí estava meu erro. Eu tinha tanto orgulho disso que nada jamais me faria contá-lo a uma outra pessoa. E esse orgulho cresceu dentro de mim com o passar dos anos. E se me tivesse permitido confessar que eu era ridículo, creio que minha cabeça explodiria na mesma hora. E como sofri nos primeiros anos da minha juventude com medo de ceder e acabar contando meu segredo aos meus colegas. Mas desde que cheguei à idade adulta, por alguma razão oculta, me tornei calmo quanto a isso, embora percebesse minha terrível característica mais plenamente a cada ano. E digo razão oculta, pois até hoje não consigo dizer por que isso aconteceu. Talvez fosse devido à tenebrosa e crescente miséria em minha alma, por meio de algo que tinha mais consequências do que qualquer outra coisa em mim. Esse algo era a convicção que começava a me possuir, de que nada no mundo importava. Há muito que eu carregava essa impressão, mas sua realização absoluta veio no ano passado num átimo. De repente, senti que para mim era a exata mesma coisa, se o mundo existia ou se jamais tivesse existido. Comecei a sentir com todo o meu ser que nada existia de fato. A princípio fantasiei que muitas coisas tinham existido no passado, mas depois supus que nunca deveria ter existido nada ali também, e que por algum motivo aquilo tudo era só uma ilusão. Aos poucos fui conjecturando que também nada haveria no futuro. Então parei de me enfurecer com as pessoas e passei a praticamente não percebê-las. Isso se mostrava desde as ninharias mais mesquinhas. Eu costumava, por exemplo, esbarrar nas pessoas na rua. E não era por estar perdida em pensamentos. Afinal, o que eu tinha a pensar? Isso era algo que a essa altura eu já tinha quase desistido de fazer. Não me importava. Nada me importava. Se pelo menos eu tivesse resolvido meus problemas, eu não tinha me livrado de sequer um deles, e eram tantos. Mas eu larguei todos à deriva, então eles desapareceram. E foi depois disso que descobri a verdade. Eu a aprendi nesse último novembro, a 3 de novembro para ser mais exato, e me lembro de cada instante desde então. Era uma noite sombria, uma das mais sombrias possíveis. Eu estava voltando para casa, por volta das 11 horas, e me lembro de pensar que a noite poderia estar menos sombria, pelo menos fisicamente. Havia chovido o dia todo, uma chuva fria, melancólica, ameaçadora até. E bem me lembro
com um inconfundível despeito contra a humanidade. Mas entre 10 e 11 da noite, parou subitamente, sendo sucedida por uma horrível umidade, mais fria e molhada que a própria chuva, e um vapor subia de tudo, de cada pedra da rua e de cada beco, caso alguém olhasse até onde a vista alcançasse. Um pensamento me atravessou, o de que se todas as lâmpadas da rua estivessem apagadas, tudo aquilo seria menos triste, que o gás deixava os corações mais tristes por iluminar tudo. Praticamente não havia jantado naquela noite, e ainda passei a noite toda com o engenheiro e outros 2 amigos que também passaram por lá. Fiquei sentado em silêncio, e acho que os entediei. Eles falavam sobre algo empolgante, o que animou a conversa, mas eles não se importavam realmente com aquilo, era visível, e apenas fingiam animação. E foi isso que eu disse a eles. Meus amigos, disse eu, de um jeito ou de outro vocês não estão nem aí para isso. Não ficaram ofendidos, mas riram de mim. Isso porque falei sem qualquer reprovação, pela simples razão de que aquilo não me importava nem um pouco. Eles perceberam e isso os divertiu. Enquanto eu pensava nas lâmpadas a gás da rua, levantei o olhar para o céu. Ele estava pavorosamente escuro, mas nuvens esparsas podiam ser vistas, e entre elas manchas pretas insondáveis. Percebi, de repente, que em uma dessas manchas pairava uma estrela, e comecei a observá-la atentamente. Isso porque ela me deu uma ideia. Eu decidi que iria me matar naquela noite. Eu já tinha me determinado a fazer aquilo 2 meses atrás, e por mais pobre que fosse, comprei um esplêndido revólver naquele mesmo dia e o carreguei. Mas 2 meses se haviam passado e ele ainda descansava na minha gaveta. Eu era tão indiferente que queria aproveitar um momento em que estivesse me importando pelo menos um pouco. O porquê disso eu não sei. Então, por 2 meses, a cada noite que eu chegava em casa, pensava que me mataria. Ficava esperando pelo momento certo, e agora a estrela havia me dado esse pensamento, e me convenci de que aquela era a noite certa. Mas o porquê a estrela me deu esse pensamento, isso eu não sei. E no momento em que estava olhando para o céu, uma menininha me puxou pelo cotovelo. A rua estava vazia e quase não se via ninguém. Um taxista dormia em seu carro, não muito longe dali. Era uma criança de uns 8 anos com um lenço na cabeça, vestindo nada além de um mísero vestidinho todo encharcado de chuva. Mas também notei seus sapatos, estragados e molhados, e agora me lembro deles porque me chamaram particularmente a atenção. Ela de repente me puxou pelo cotovelo e me chamou. Ela não estava chorando, mas gritava espasmodicamente algumas palavras, sem conseguir pronunciá-las corretamente porque tremia e se arrepiava toda. Ela estava aterrorizada e continuou gritando. Minha mamãe! Minha mamãe! Eu voltei a encará-la. Não disse nenhuma palavra e então fui embora. Mas ela correu, me puxando, e lá estava aquele tom em sua voz que em crianças assustadas significa desespero. Eu conheço bem esse tom. Apesar dela não articular as palavras, eu sabia que sua mãe estava morrendo ou algo próximo disso, e então a menininha tinha tido que sair sozinha para procurar ajuda. Eu não fui com ela. Pelo contrário, tive o impulso de afastá-la. Primeiro disse a ela para procurar um policial. Mas apertando as mãos, ela correu ao meu lado, soluçando e ofegante, e não me deixou. Aí eu bati o pé e gritei com ela. Ela insistiu. Senhor, Senhor, mas de repente me abandonou e correu, apressada, para o outro lado da estrada. Algum outro transeunte apareceu, e ela evidentemente voou de mim para ele. Subi para o 5º andar. Tenho um quarto num apartamento que divido com outros inquilinos. Meu quarto é pequeno e humilde, com uma janela típica de sótão em formato de meio círculo. Tenho um sofá forrado de couro americano, uma mesa com livros em cima, 2 cadeiras e uma confortável poltrona, tão velha quanto poderia ser, mas de um belo estilo antigo. Eu me sentei. Então acendi a vela e comecei a pensar. No quarto próximo ao meu, através da divisória, havia um tumulto e isso vinha acontecendo nos últimos 3 dias. Ali morava um capitão aposentado
e ele recebia meia dúzia de visitantes, cavaleiros de reputação questionável que bebiam vodka e jogavam com um baralho velho. Na noite anterior tinha havido uma luta e sei que 2 deles haviam participado dela. A proprietária tinha vontade de reclamar, mas também tinha medo do capitão. Havia apenas mais uma inquilina no apartamento, uma senhora magrinha do regimento, em visita a Petersburgo com 3 crianças pequenas que haviam adoecido desde que chegaram ao alojamento. Tanto ela quanto os filhos tinham um terror mortal do capitão e ficavam tremendo e perseguinando-se a noite toda, e o filho mais novo teve até uma espécie de ataque de pânico. Esse capitão, disso eu tenho certeza, é o mesmo que às vezes pede esmolas na Avenida Nevsky. E por mais estranho que pareça, e é por isso que estou contando isso, nesse mês inteiro que o capitão tem estado aqui, seu comportamento não me causou qualquer aborrecimento. É claro que tentei evitar conhecê-lo e ele também ficou entediado comigo desde o início, mas nunca me importei com o quanto eles gritam do outro lado da divisória, nem com quantos deles há lá dentro. Permaneço acordado a noite toda, tenho feito isso desde o último ano e esqueço-me deles tão completamente que nem sequer os ouço. Fico sentado na minha poltrona à mesa, sem fazer nada. Eu só leio de dia, então eu sento, nem penso. Ideias vagam pela minha mente e eu as deixo ir e vir como quiserem. Queimo uma vela inteira cada noite. Sentei-me calmamente à mesa. Peguei o revólver e coloquei-o diante de mim. Quando o larguei, perguntei a mim mesmo: disso me lembro. Então é isso? E respondi com total convicção: é isso. Vou me matar. Eu sabia que deveria me matar naquela noite, mas não sabia por quanto tempo mais continuaria sentado à mesa. Sem dúvida, eu teria me matado se não fosse por aquela menininha. Capítulo 2. Você vê, embora nada importasse para mim, eu podia sentir dor, por exemplo. Se alguém tivesse me machucado, teria me ferido. Era o mesmo moralmente. Se algo muito patético acontecesse, eu podia sentir piedade, assim como costumava fazer nos velhos tempos, quando havia coisas na vida que me importavam. E eu havia sentido piedade naquela noite. Eu certamente deveria ter ajudado aquela criança. Por que então eu não ajudei a menininha? Por causa de uma ideia que me ocorreu naquele momento. Quando ela estava me chamando e me puxando, uma pergunta surgiu subitamente diante de mim e eu não pude resolvê-la. A pergunta era inútil, mas eu estava irritado. Eu estava irritado com a reflexão de que, se eu fosse me matar naquela noite, nada na vida deveria ter importado para mim. Por que foi que de repente eu senti uma estranha pontada, completamente incongruente com minha situação? Realmente não sei como transmitir melhor a minha sensação fugaz do momento, mas a sensação persistiu em casa quando eu estava sentado à mesa, e eu estava muito colérico como não tinha estado há muito tempo. Uma reflexão seguiu outra. Vi claramente que enquanto eu ainda fosse um ser humano e não o nada, eu estava vivo e, portanto, podia sofrer, ficar com raiva e sentir vergonha das minhas ações. Que assim fosse. Mas se eu estava prestes a me matar, daqui a 2 horas, digamos, o que a menininha significava para mim e o que eu tinha a ver com a vergonha ou qualquer outra coisa no mundo? Eu me transformaria em nada, absolutamente nada. E poderia realmente ser verdade que a consciência de que cessaria completamente de existir e, portanto, tudo mais cessaria de existir, não afetasse em nada meu sentimento de piedade pela criança, nem o sentimento de vergonha após uma ação desprezível? Eu gritei e gritei com a infeliz criança como se quisesse dizer: não apenas não sinto piedade, mas mesmo se eu me comportar de forma desumana e desprezível, sou livre para fazê-lo porque em mais 2 horas tudo estará extinto. Você acredita que foi por isso que eu gritei assim? Estou quase convencido disso agora. Pareceu-me claro que a vida e o mundo, de alguma forma, dependiam de mim. Posso até dizer que o mundo naquele momento parecia ter sido criado apenas para mim. Se eu me matasse, o mundo deixaria de existir, pelo menos para mim. Não digo que seja provável que nada exista para ninguém quando eu for embora, e que assim que minha consciência for extinta, o mundo inteiro também desaparecerá e se tornará vazio como um fantasma, como um mero apêndice da minha consciência, pois possivelmente todo este mundo
e todas essas pessoas são apenas eu mesmo. Lembro-me de que enquanto eu estava sentado refletindo, desviei todas essas novas perguntas que surgiram uma após outra completamente para outra direção e pensei em algo completamente novo. Por exemplo, um estranho pensamento me ocorreu de repente de que se eu tivesse vivido antes na Lua ou em Marte e lá tivesse cometido a ação mais vergonhosa e desonrosa e tivesse sido submetido a uma vergonha e ignomínia que só se pode conceber e realizar em sonhos ou em pesadelos, e se, encontrando-me depois na Terra, eu fosse capaz de reter a memória do que eu tinha feito no outro planeta e ao mesmo tempo soubesse que nunca, sob nenhuma circunstância, retornaria para lá, então olhando da Terra para a Lua, eu me importaria ou não? Deveria sentir vergonha por essa ação ou não? Essas eram perguntas inúteis e supérfluas, pois o revólver já estava diante de mim, e eu sabia com cada fibra do meu ser que isso aconteceria com certeza, mas elas me excitavam e eu ficava nervoso. Eu não poderia morrer agora sem ter resolvido algo primeiro. Em suma, a criança havia me salvado, pois adiei meu disparo de pistola por causa dessas perguntas. Enquanto isso, o tumulto começava a diminuir no quarto do capitão. Eles haviam terminado seu jogo, estavam se preparando para dormir e nesse meio tempo resmungavam e encerravam preguiçosamente suas disputas. Nesse ponto estava sentado à mesa e de repente caí no sono, algo que nunca havia acontecido comigo antes. Adormeci sem me dar conta. Os sonhos, como todos sabemos, são coisas muito estranhas. Algumas partes são apresentadas com uma vividez espantosa, com detalhes trabalhados como um acabamento elaborado de uma joia, enquanto outras galopam, por assim dizer, sem se deixar dar conta através do tempo e do espaço. Os sonhos parecem ser impulsionados não pela razão, mas pelo desejo, não pela cabeça, mas pelo coração. E no entanto, que truques complicados minha razão já desempenhou às vezes nos sonhos. Que coisas completamente incompreensíveis aconteceram ali. Por exemplo, meu irmão morreu há 5 anos. Às vezes sonho com ele. Ele participa dos meus assuntos interessadamente e, no entanto, durante todo o meu sonho, eu sei e me lembro muito bem que meu irmão está morto e enterrado. Como é que eu não me surpreendo que, embora ele esteja morto, ele esteja ali ao meu lado vivendo comigo? Por que é que minha razão aceita completamente isso? Mas já chega. Vamos começar a falar sobre o meu sonho. Sim, o sonho que sonhei em 3 de novembro. Eles zombam de mim agora, dizendo que foi apenas um sonho. Mas se me fez conhecer a verdade, que me importa se foi realidade ou sonho? Se alguma vez alguém conheceu a verdade e a viu, você sabe que é a verdade, que não há outra e não pode haver, esteja você dormindo ou acordado. Deixe ser um sonho, que seja. Mas essa vida real, que você tanto valoriza, eu pretendia extingui-la pelo suicídio. E meu sonho, ele me revelou uma vida diferente, renovada, grandiosa e cheia de poder. Ouça. Capítulo 3. Mencionei que adormeci sem notar e até parecia estar ainda refletindo sobre os mesmos assuntos. De repente sonhei que peguei o revólver e apontei direto para o meu coração. Meu coração e não minha cabeça. E eu havia decidido de antemão atirar na minha cabeça, na minha têmpora direita. Depois de mirar no meu peito, esperei 1 ou 2 segundos e de repente minha vela, minha mesa e a parede à minha frente começaram a se mover e a balançar. Então me apressei em puxar o gatilho. Nos sonhos, às vezes você cai de uma altura, ou é esfaqueado, ou espancado, mas você nunca sente dor, a menos que talvez você realmente se machuque contra a cama. Então você sente dor e quase sempre acorda em virtude disso. Foi a mesma coisa no meu sonho. Não senti nenhuma dor, mas parecia que com o meu tiro tudo dentro de mim foi abalado e ficou subitamente esmaecido e horrivelmente preto ao meu redor. Eu parecia estar cego e entorpecido, e estava deitado sobre algo duro, esticado de costas. Não vi nada e não consegui fazer o mínimo movimento. Pessoas caminhavam e exclamavam ao meu redor,
O capitão berrava, a proprietária gritava e de repente houve outra pausa e eu estava sendo carregado num caixão fechado. E senti como o caixão balançava e refleti sobre isso. E pela primeira vez me ocorreu a ideia de que eu estava morto, completamente morto. Não restava dúvida sobre isso e eu não conseguia ver nem me mover e ainda assim estava sentindo e refletindo. Mas logo me reconciliei com essa nova posição e, como costumamos fazer num sonho, aceitei os fatos sem contestá-los. E agora eu estava enterrado na terra. Todos foram embora e eu fiquei sozinho, completamente sozinho. Eu não me mexi. Antes, sempre que eu me imaginava enterrado, a única sensação que associava ao túmulo era a de umidade e frio. E agora eu sentia que estava com muito frio, principalmente na ponta dos pés. Mas não senti mais nada. Fiquei imóvel. Estranho dizer que não esperava nada, aceitando sem contestar que um homem morto não tinha nada a esperar. Mas estava úmido. Não sei quanto tempo se passou, se 1 hora ou alguns dias, ou muitos deles. Mas de repente uma gota d'água caiu no meu olho esquerdo fechado, abrindo caminho pela tampa do caixão. Foi seguida 1 minuto depois por uma segunda gota, e 1 minuto depois por uma terceira. E assim por diante, regularmente a cada minuto. Houve um súbito brilho de profunda indignação em meu coração, e de repente senti nele uma pontada de dor física. É a minha ferida, pensei. É a bala. E gota após gota caía a cada minuto em minha pálpebra fechada. E de repente, não com a minha voz, mas com todo o meu ser, invoquei o poder responsável por tudo o que estava acontecendo comigo. Quem quer que você seja, se existir, e se algo mais racional do que o que está acontecendo aqui for possível, permita que aconteça agora. Mas se você está se vingando pelo meu suicídio sem sentido através do horror e do absurdo dessa existência subsequente, deixe-me dizer que nenhum tormento poderia igualar o desprezo que continuarei sentindo silenciosamente, mesmo que meu martírio dure 1 milhão de anos. Fiz esse apelo e me calei. Houve 1 minuto inteiro de silêncio ininterrupto, e novamente caiu outra gota, mas eu sabia com uma certeza infinita e inabalável que tudo mudaria imediatamente. E eis que minha sepultura foi abruptamente aberta. Isso é, não sei se foi aberta ou desenterrada, mas fui apanhado por algum ser obscuro e desconhecido e nos encontrávamos no espaço. De repente recuperei a visão. Era a calada da noite e nunca houve tanta escuridão. Estávamos voando pelo espaço, longe da Terra. Não questionei o ser que me levava. Fiquei orgulhoso e esperei. Assegurei-me de que não estava com medo e fiquei emocionado de êxtase ao me dar conta disso. Não sei quanto tempo voamos, não poderia imaginar. Aconteceu como sempre acontece nos sonhos, quando você sai do espaço e do tempo e das leis do pensamento e da existência e apenas para nos pontos pelos quais o coração anseia. Lembro-me de que de repente vi uma estrela na escuridão. Aquela é Sirius? Perguntei impulsivamente, embora não tivesse a intenção de fazer perguntas. Não. É a estrela que você viu entre as nuvens quando voltava para casa, respondeu o ser que me carregava. Eu sabia que ele tinha algo parecido com um rosto humano. E é estranho dizer, mas não gostei disso. Na verdade, senti uma forte aversão por conta disso. Eu esperava por uma inexistência completa, e foi por isso que atirei uma bala no meu próprio coração. E aqui estava eu, nas mãos de uma criatura que não era humana, é claro, mas ainda assim vivente, existente. Então existe vida após a morte. Pensei com a estranha frivolidade que se tem nos sonhos, mas no íntimo meu coração permaneceu inalterado. E se eu tiver que existir novamente, pensei, e viver mais uma vez sob o controle de algum poder irresistível, não serei vencido e humilhado. Você sabe que tenho medo de você e me desprezo por isso, disse de repente ao meu companheiro, incapaz de evitar a pergunta humilhante que implicava uma confissão.
e sentindo minha humilhação apunhalar meu coração como se fosse um alfinete. Ele não respondeu à minha pergunta, mas de repente senti que ele nem sequer estava me desprezando, mas sim rindo de mim, e não tinha nenhuma compaixão pela minha situação, e que a nossa viagem tinha um objetivo desconhecido e misterioso que dizia respeito apenas a mim, e o medo começou a crescer em meu coração. Algo me foi comunicado de maneira muda e dolorosa por meu companheiro silencioso e permeou todo o meu ser. Estávamos voando por um espaço escuro e desconhecido. Há algum tempo eu havia perdido de vista as constelações que me eram familiares. Eu sabia que havia estrelas nos espaços celestes, cuja luz levava milhares ou milhões de anos para chegar à Terra. Talvez já estivéssemos voando por esses espaços. Eu carregava uma expectativa angustiosa que me torturava. E de repente fui enlevado por um sentimento familiar que agitou minhas entranhas. Avistei o nosso Sol. Eu sabia que não poderia ser o nosso Sol, que deu a vida à nossa Terra, e que estávamos a uma distância infinita dele, mas por alguma razão eu sabia com todo o meu ser que era um Sol exatamente como o nosso, uma duplicata dele. Um sentimento doce e emocionante ressoou, extasiando meu coração. Um poder semelhante ao da mesma luz que me iluminara agitou um eco e o despertou. E tive uma sensação de vida, a velha vida do passado, pela primeira vez desde que estive no túmulo. Mas se esse é o Sol, se é exatamente igual ao nosso Sol, gritei. Então onde está a Terra? E meu companheiro apontou para um corpo celeste que cintilava ao longe com uma luz esmeraldina. Estávamos voando diretamente para ele. E tais repetições são possíveis no universo? Pode ser essa a lei da natureza? E se há uma terra lá, pode ser uma terra como a nossa, igualzinha, tão pobre, tão infeliz, mas preciosa e amada para sempre, despertando no mais ingrato dos seus filhos o mesmo amor comovente por ela que sentimos pela nossa terra? Gritei abalado por um amor irresistível e estático pela velha terra familiar que eu havia deixado. A imagem da pobre criança que eu havia repelido remeluziu em minha mente. Você verá tudo, respondeu meu companheiro, e havia uma nota de profunda tristeza em sua voz. Mas estávamos velozmente nos aproximando do planeta, e ele crescia diante dos meus olhos. Já conseguia distinguir o oceano, o contorno da Europa, e de repente um sentimento volumoso de sagrado ciúme brilhou em meu coração. Como pode ser repetido e para quê? Amo e posso amar apenas aquela terra que deixei, manchada com meu sangue, quando em minha ingratidão apaguei minha vida com uma bala no coração, mas nunca deixaria de amar aquela terra. E talvez na mesma noite em que me separei dela eu a amei mais do que nunca. Existe sofrimento nessa nova terra? Em nossa terra só podemos amar sofrendo, e através do sofrimento é que amamos. Não podemos amar de outra forma e não conhecemos outro tipo de amor. Desejo sofrer para alcançar o amor. Anseio sedento, nesse mesmo instante, poder beijar com lágrimas a terra que deixei. E não aceito a vida em qualquer outro lugar. Mas meu companheiro já havia me deixado. De repente, sem perceber como, encontrei-me nesta outra terra, sob a luz brilhante de um dia ensolarado, belo como o paraíso. Creio que estava numa das ilhas que constituem no nosso globo o arquipélago grego, ou na costa do continente voltada para esse arquipélago. Tudo era exatamente como conosco, só que tudo parecia ter um brilho festivo, o esplendor de algum grande e santo triunfo finalmente alcançado. O mar carinhoso, verde como esmeraldas, batia suavemente na costa e beijava-a com um amor manifesto, quase consciente. As árvores altivas erguiam-se em toda a glória de suas flores, e suas inúmeras folhas saudaram-me, tenho certeza, com seu farfalhar suave e carinhoso, e pareciam articular palavras amorosas. A grama reluzia com flores brilhantes e perfumadas. Os pássaros voavam em bandos no ar, e pousaram sem medo em meus ombros e braços,
e me atingiram alegremente com suas lindas asas esvoaçantes. E finalmente vi e conheci o povo desta terra feliz. Eles mesmos vieram até mim, me cercando e me beijando. Os filhos do sol, os filhos daquele sol. Ah, como eram lindos! Nunca tinha visto em nossa própria terra tanta beleza na humanidade. Somente talvez nas crianças, em seus primeiros anos, podemos encontrar algum reflexo remoto e tênue dessa beleza. Os olhos deles tinham um brilho nítido. Seus rostos estavam radiantes com a luz da razão e a plenitude de uma serenidade que vem da perfeita compreensão. Mas esses rostos eram alegres. Em suas palavras e vozes havia uma nota de alegria infantil. Ah, desde o primeiro momento, desde o primeiro olhar para eles eu entendi tudo. Aquela era a terra sem a mácula causada pela queda. Ali viviam pessoas sem pecado. Eles viviam num paraíso como aquele em que, de acordo com todas as lendas da humanidade, nossos primeiros pais viveram antes de pecar. A única diferença era que toda esta terra era o mesmo paraíso. Essas pessoas, rindo alegremente, aglomeraram-se em volta de mim e me acarinharam. Eles me levaram para casa com eles e tentaram me tranquilizar. Ah, não me fizeram perguntas, mas pareciam, imaginei eu, saber tudo sem perguntar, e apressaram-se em tentar apagar do meu rosto os sinais do sofrimento. Capítulo 4. E sabe do que mais? Bem, admitindo que foi apenas um sonho, ainda assim a sensação de amor vinda daquele povo lindo e inocente permaneceu comigo para sempre. E eu sinto como se seu amor ainda fluísse até mim. Eu mesmo os vi, os conheci e fiquei convencido. Eu os amei e sofri por eles depois. Ah, eu entendi imediatamente, mesmo naquele momento, que em muitas coisas eu não conseguiria entendê-los de forma alguma. Como um progressista russo moderno e desprezível petersburguês, parecia-me inexplicável que, sabendo tanto, eles não tivessem, por exemplo, nenhuma ciência como a nossa. Mas logo percebi que o conhecimento deles foi adquirido e alimentado por intuições diferentes das nossas aqui na Terra, e que as aspirações deles também eram bastante diferentes. Eles não desejavam nada e estavam em paz. Eles não aspiravam ao conhecimento a respeito da vida como nós aspiramos, porque as suas vidas eram plenas, mas o conhecimento deles era mais elevado e mais profundo que o nosso, pois a nossa ciência procura explicar o que é a vida, aspira a compreendê-la para ensinar aos outros como amar, enquanto eles, sem a ciência, sabiam viver. E isso eu entendi, mas seu conhecimento eu não pude entender. Mostraram-me as suas árvores, mas eu não pude entender o intenso amor com que as olhavam. Era como se estivessem conversando com criaturas afins, e talvez não me engane se disser que conversavam mesmo com elas. Sim, eles haviam achado a linguagem delas, e estou convencido de que as árvores também os compreendiam. Eles olhavam assim para toda a natureza, e para os animais que viviam em paz com eles e não os atacavam, mas os amavam conquistados pelo seu amor. Eles apontaram para as estrelas e me contaram algo sobre elas que não consegui entender, mas estou convencido de que de alguma forma estavam em contato com elas, não apenas em pensamento, mas por algum canal vivo. Ah, essas pessoas não insistiram em me fazer entendê-las. Elas me amavam mesmo assim, e eu sabia que elas também nunca me entenderiam, e por isso eu pouco falei a elas sobre a nossa terra. Eu apenas beijei, na presença deles, a terra em que viviam e os adorei em silêncio. Eles perceberam isso e me deixaram adorá-los sem ficar envergonhados com a minha veneração, pois eles próprios se amavam muito. Eles não ficavam desgostosos quando eu às vezes beijava seus pés em lágrimas, alegremente consciente do amor com que eles me responderiam. Em certos momentos eu me perguntava com admiração como é que eles foram capazes de nunca ofender uma criatura como eu, e nem uma única vez despertar em mim ciúme ou inveja. Me perguntava como poderia ser que, arrogante e mentiroso como eu era, nunca lhes falasse do que sabia. Fato do qual, é claro, eles não tinham qualquer noção. Que nunca tenha me sentido tentado
a fazê-lo com o desejo de surpreendê-los ou mesmo beneficiá-los. Eles eram tão alegres e esportivos quanto crianças. Vagavam por suas lindas florestas e bosques, cantando suas adoráveis canções, e tais eventos eram luz, repletos dos frutos de suas árvores, do mel de seus bosques e do leite e dos animais que os amavam. O trabalho que faziam para conseguir comida e vestimenta era breve e pouco trabalhoso. Eles amavam e geravam filhos, mas nunca notei entre eles o impulso daquela sensualidade cruel que domina quase todos os homens na nossa terra, coletiva e individualmente, e é a fonte de quase todos os pecados da humanidade. Eles se alegravam com a chegada dos filhos, novos seres para compartilhar sua felicidade. Não havia brigas nem ciúmes entre eles, e eles sequer sabiam o significado dessas palavras. Seus filhos eram filhos de todos, pois constituíam uma única família. Quase não havia nenhuma doença entre eles, embora houvesse morte, mas os seus idosos morriam pacificamente, como se adormecessem, dando bênçãos e sorrisos a quem os rodeava, para que se despedissem com o brilho e o encanto de um sorrir. Nunca vi tristeza ou lágrimas nessas ocasiões, mas apenas amor, que chegava ao êxtase, mas um êxtase calmo, tornado perfeito e contemplativo. Alguém poderia pensar que eles ainda mantinham contato com os falecidos e que sua união terrena não se interrompia com a morte. Eles mal me compreenderam quando os questionei sobre a imortalidade, mas evidentemente estavam tão convencidos dela, sem racionalizá-la, que para eles não se tratava de uma questão. Eles não tinham templos, mas tinham um sentimento real, vivo e ininterrupto de unidade com todo o universo. Eles não tinham credo, mas tinham um certo conhecimento de que quando sua alegria atingisse os limites da natureza terrena, então viria para eles, para os vivos e para os mortos, uma plenitude ainda maior de contato com todo o universo. Eles aguardavam aquele momento com alegria, mas sem pressa, sem ansiar por ele, mas parecendo ter um gostinho dele em seus corações, do qual conversavam entre si. À noite, antes de dormir, gostavam de cantar num coro musical e harmonioso. Naquelas canções expressavam todas as sensações que a despedida lhes proporcionaria. Cantavam as suas glórias e despediam-se delas. Cantavam louvores à natureza, ao mar, às matas. Eles gostavam de compor canções uns para os outros e elogiavam-se como crianças. Eram as canções mais simples, mas brotavam dos corações e tocavam o coração de cada um. E não apenas em suas canções, mas durante toda a vida, eles pareciam não fazer nada além de admirar uns aos outros. Era como uma paixão universal e amplamente acolhedora. Algumas de suas canções, solenes e arrebatadoras, eu mal entendi. Embora eu entendesse as palavras, nunca consegui compreender seu significado pleno. Permaneceram, por assim dizer, fora do alcance da minha mente, ainda que meu coração inconscientemente as absorvesse cada vez mais. Muitas vezes eu lhes disse que já havia pressentido isso há muito tempo, que essa alegria e glória haviam chegado a mim em nossa terra na forma de uma melancolia ansiosa que às vezes se aproximava de uma tristeza insuportável, que eu havia tido um conhecimento prévio de todos eles e de sua glória nos sonhos do meu coração e nas visões da minha mente, que muitas vezes na minha terra eu não conseguia olhar o sol poente sem ir às lágrimas, que no meu ódio pelos homens da minha terra havia sempre uma angústia saudosa, porque eu não podia odiá-los sem amá-los, porque eu não pude deixar de perdoá-los. E no meu amor por eles havia uma dor ansiosa, porque não podia amá-los sem odiá-los. Eles me ouviram e vi que não conseguiam conceber o que eu dizia, mas não me arrependi de ter falado disso. Sabia que eles compreendiam a intensidade da minha angústia por aqueles que eu havia deixado. Mas quando eles me olharam com seus doces olhos cheios de amor, quando senti que na presença deles meu coração também se tornara tão inocente e justo quanto deles, a sensação da plenitude da vida me tirou o fôlego, e eu os adorei em silêncio. Ah, todos riem da minha cara agora e me garantem que não se pode sonhar com os detalhes que eu estou contando, que apenas sonhei ou tive uma sensação que surgiu em meu coração delirante e inventei os detalhes eu mesmo quando acordei. E quando eu disse a eles que talvez fosse mesmo assim,
Meu Deus, como eles gargalharam da minha cara. E que alegria eu causei. Ah, sim, claro que eu deveria ter sido dominado pela mera sensação do meu sonho. E isso foi tudo que ficou preservado em meu coração cruelmente ferido. Mas as formas e imagens reais do meu sonho, isso é, aquelas mesmas que eu realmente vi no meu sonho, estavam cheias de tal harmonia, eram tão amáveis e encantadoras e eram tão reais, que ao acordar eu estava, por certo, incapaz de traduzi-las para nossa pobre língua, de modo que elas ficaram indistintas em minha mente. Então talvez eu realmente tenha sido forçado depois a inventar os detalhes. E é claro, a distorcê-los em meu desejo apaixonado de transmitir pelo menos alguns deles o mais rápido que pudesse. Mas por outro lado, como posso deixar de acreditar que tudo foi de verdade? Foi talvez 1000 vezes mais brilhante, mais feliz e mais alegre do que descrevo. É verdade que sonhei, mas deve ter sido real mesmo assim. Sabe, vou lhe contar um segredo. Talvez não tenha sido sonho, pois aconteceu algo tão terrivelmente verdadeiro que não poderia ter sido imaginado num sonho. Meu coração pode ter originado o sonho, mas será que meu coração sozinho teria sido capaz de originar o terrível acontecimento que veio depois? Como eu poderia ter inventado ou imaginado tal coisa em meu sonho? Poderiam meu coração mesquinho e minha mente inconstante e trivial terem chegado a tal revelação da verdade? Ah, julguem por si mesmos. Até agora escondi isso, mas agora direi a verdade. O fato é que eu corrompi todos eles. Capítulo 5. Sim, acabei corrompendo todos eles. Não sei como isso pode acontecer, mas lembro-me claramente. O sonho abrangeu milhares de anos e deixou em mim apenas uma sensação do todo. Só sei que fui a causa do pecado e da queda deles. Como uma vil triquina, como um germe da peste que infecta reinos inteiros, assim contaminei toda aquela terra, tão feliz e sem pecado antes da minha vinda. Eles aprenderam a mentira, caíram de amores por ela e descobriram o encanto da falsidade. A princípio talvez tenha começado inocentemente, como uma brincadeira, mas esse germe da falsidade penetrou em seus corações e os agradou. Então a sensualidade logo foi gerada, e gerou o ciúme, e o ciúme a crueldade. Ah, não sei, não me lembro, mas logo o primeiro sangue foi derramado. Eles ficaram maravilhados e horrorizados, e começaram a se separar e a se dividir. Formaram sindicatos, mas eram um contra o outro. Seguiram-se julgamentos e censuras. Eles conheceram a vergonha, e a vergonha os levou à virtude. A concepção de honra surgiu, e todos os sindicatos começaram a agitar as suas bandeiras. Começaram a torturar animais, e os animais retiraram-se deles para as florestas e tornaram-se hostis a eles. Começaram a lutar pela separação, pelo isolamento, pela individualidade, pelo meu e pelo teu. Começaram a falar em idiomas diferentes. Conheceram a tristeza e a amaram. Eles tinham sede de sofrimento e diziam que a verdade só poderia ser alcançada através dele. Então a ciência apareceu. À medida que se tornaram maus, começaram a falar de fraternidade e humanitarismo e compreenderam essas ideias. Ao se tornarem criminosos, inventaram a justiça e elaboraram códigos legais inteiros para observá-la. E para garantir sua manutenção, montaram uma guilhotina. Mal se lembravam do que tinham perdido. Na verdade, recusavam-se a acreditar que algum dia tivessem sido felizes e inocentes. Eles até riam da possibilidade dessa felicidade no passado e chamavam-na de sonho. Eles não conseguiam nem imaginá-la em forma e contorno definidos. Mas, estranho e me maravilha ao relatar, embora tivesse perdido toda a fé em sua felicidade passada e a chamassem de lenda, eles desejavam tanto ser felizes e inocentes mais uma vez, que sucumbiram a esse anseio como crianças. Fizeram disso um ídolo, erigiram templos e adoraram a sua própria ideia, o seu próprio desejo. E embora acreditassem que ele era inatingível, se curvavam diante dele e o adoravam com lágrimas. No entanto,
Se tivesse acontecido a oportunidade de regressar à condição inocente e feliz que tinham perdido, se alguém lhes tivesse mostrado isso novamente e lhes tivesse perguntado se queriam voltar a ela, certamente teriam recusado. Eles me disseram: podemos ser enganadores, maus e injustos, sabemos disso. Choramos por isso e sofremos por isso. Nos atormentamos e nos punimos talvez mais do que aquele juiz misericordioso que nos julgará e cujo nome não conhecemos. Mas temos a ciência, e por meio dela encontraremos a verdade e chegaremos a ela conscientemente. O conhecimento é superior ao sentimento. A consciência da vida é superior à vida. A ciência nos dará sabedoria. A sabedoria revelará as leis e o conhecimento das leis da felicidade é superior à felicidade. Isso foi o que eles disseram. E depois de dizerem essas coisas, todos começaram a amar a si mesmos mais do que qualquer outra pessoa. E na verdade não poderiam fazer de outra forma. Todos ficaram tão ciumentos dos direitos de sua própria personalidade que fizeram todo o possível para restringi-los e destruí-los nos outros. E fizeram disso a coisa principal em suas vidas. Seguiu-se a escravidão, até mesmo a escravidão voluntária. Os fracos submeteram-se avidamente aos fortes, com a condição de que estes os ajudassem a subjugar os ainda mais fracos. Depois houve santos que se aproximaram dessas pessoas, chorando, e falaram-lhes do seu orgulho, da sua perda da harmonia e da devida proporção, da sua perda da vergonha. Eles foram ridicularizados ou apedrejados. Sangue sagrado foi derramado na soleira dos templos. Surgiram então homens que começaram a pensar em como unir todas as pessoas novamente, para que todos, embora ainda se amassem acima de tudo, deixassem de interferir nos direitos dos outros, e todos pudessem viver juntos em uma sociedade harmoniosa. E guerra atrás de guerra surgiu por causa dessa ideia. Todos os combatentes, ao mesmo tempo, acreditavam firmemente que a ciência, a sabedoria e o instinto de autopreservação forçariam finalmente os homens a unirem-se numa sociedade harmoniosa e racional. E assim, entretanto, para apressar as coisas, os sábios esforçaram-se por exterminar tão rapidamente quanto possível todos os que não eram sábios e não compreendiam a sua ideia, para que essa não pudesse impedir o seu triunfo. Mas o instinto de autopreservação enfraqueceu rapidamente. Surgiram homens arrogantes e lascivos, que exigiam tudo ou nada. Para obter tudo, recorriam ao crime, e se não fossem bem-sucedidos, ao suicídio. Surgiram religiões com um culto à inexistência e à autodestruição em prol da paz eterna da aniquilação. Por fim, essas pessoas cansaram-se do seu trabalho sem sentido, e sinais de sofrimento apareceram em seus rostos, e então elas proclamaram que havia beleza no sofrimento, e que só nele havia sentido. Eles glorificaram o sofrimento em suas canções. Eu andava entre eles, torcendo as mãos e chorando por eles, mas eu os amava talvez mais do que nos velhos tempos, quando não havia sofrimento em seus rostos, e quando eram inocentes e amáveis. Eu amava a terra que eles haviam poluído ainda mais do que quando ela era um paraíso. Mesmo porque a tristeza a atingiu, infelizmente. Eu sempre amara a tristeza e a tribulação, mas só para mim e por mim. Mas eu chorei por eles. Senti pena deles. Estendi minhas mãos para eles em desespero, me culpando, amaldiçoando e desprezando. Eu disse a eles que tudo isso era obra minha, somente minha. Que fui eu quem lhes trouxe corrupção, contaminação e falsidade. Pedi a eles que me crucificassem e os ensinei como fazer uma cruz. Eu não podia me matar, não tinha forças, mas queria sofrer pelas mãos deles. Ansiava por sofrimento e por ter meu sangue drenado até a última gota nessa agonia. Mas eles apenas riram de mim e finalmente começaram a me considerar louco. Eles me justificaram, declarando que só haviam conseguido o que queriam e que tudo o que era agora não poderia ter sido de outra forma. Por fim, declararam que eu estava me tornando perigoso e que me trancariam no hospício se eu não segurasse a minha língua. Então, tamanha tristeza tomou conta da minha alma, que meu coração se apertou e senti como se estivesse morrendo. E então eu acordei. Amanhecia, mas a luz da manhã ainda não havia chegado.
porque ainda não eram nem 6 horas. Acordei na mesma poltrona. Minha vela havia se apagado e todos dormiam no quarto do capitão. Tudo estava quieto, algo raro em nosso apartamento. Primeiramente dei um pulo espantado. Nunca nada assim tinha acontecido comigo antes, não tão detalhadamente. E eu nunca tinha adormecido tão subitamente na minha poltrona. Enquanto eu estava de pé e voltando a mim, de repente avistei meu revólver carregado, pronto, mas imediatamente o joguei fora. Agora era a vida. Levantei minhas mãos e invoquei a verdade eterna, não com palavras, mas com lágrimas. E êxtase imensurável inundou minha alma. Sim, viver e espalhar as boas novas. Naquele momento resolvi espalhar a notícia, e resolvi que seria para toda a minha vida. Vou espalhá-la, quero espalhar a notícia. De quê? Da verdade, pois eu vi com meus próprios olhos, vi em toda a sua glória. E desde então tenho pregado. Além disso, amo todos aqueles que riem de mim mais do que qualquer outro. Por que isso acontece eu não sei explicar, mas que assim seja. Disseram-me que sou vago e confuso, e se sou vago e confuso agora, o que será de mim mais tarde? É verdade, sou vago e confuso e talvez com o passar do tempo eu o seja ainda mais. E é claro que cometerei erros antes de descobrir como pregar. Isto é, que palavras dizer, que coisas fazer, pois é uma tarefa árdua. Vejo tudo isso claro como a luz do dia, mas ouça, quem não comete erros? E no entanto, sabe, todos estão buscando o mesmo objetivo, todos estão se esforçando na mesma direção de qualquer maneira, desde o sábio até o ladrão mais humilde, apenas por caminhos diferentes. É uma verdade antiga, mas aqui está algo novo. Não posso errar muito, pois eu vi a verdade. Vi e sei que as pessoas podem ser belas e felizes, sem perder o poder de viver na Terra. Não vou e não posso acreditar que o mal seja a condição normal da humanidade. E é justamente dessa minha fé que eles riem. Mas como posso deixar de acreditar nisso? Eu vi a verdade. Não é como se a tivesse inventado na minha cabeça. Eu a vi e a imagem viva dela encheu a minha alma para sempre. Eu vi isso com tanta perfeição que não posso acreditar que seja impossível para as pessoas tê-lo. E então como posso errar? Certamente cometerei alguns deslizes e erros de percurso, mas apenas por breve tempo. A imagem viva do que presenciei estará sempre comigo, sempre me corrigindo e orientando. Estou repleto de coragem e vigor e seguirei em frente, mesmo que por 1000 anos. Sabe, no começo eu quis esconder o fato de que os corrompi, mas isso foi um erro. Esse foi o meu primeiro erro. Mas a verdade me sussurrou que eu estava mentindo, me protegeu e corrigiu. Mas como estabelecer o paraíso? Eu não sei, porque não sei como colocar isso em palavras. Depois do meu sonho, perdi o domínio sobre elas. Todas as palavras principais, pelo menos. As mais necessárias. Mas não importa. Irei e continuarei falando. Não vou parar, pois de qualquer forma vi com meus próprios olhos, embora não consiga descrever o que vi. Mas os escarnecedores não entendem isso. Foi um sonho, eles dizem, um delírio, uma alucinação. Como se isso significasse tanto. E eles estão tão orgulhosos. Um sonho. E o que é um sonho? Não é a nossa própria vida um sonho? Eu direi mais. Suponha que este paraíso nunca se concretize. Isso eu entendo. Ainda assim continuarei pregando sobre ele. E no entanto, como é simples. Tudo poderia se rearranjar de uma hora para outra. O principal é amar os outros como a si mesmo. E isso é tudo. Nada mais é necessário. Você descobrirá imediatamente como organizar tudo. E apesar dessa ser uma verdade antiga, já contada e recontada 1 bilhão de vezes, ela nunca realmente fez parte das nossas vidas. A consciência da vida é superior à vida. O conhecimento das leis da felicidade é superior à felicidade. É contra isso que devemos lutar. E eu irei. Se todos quiserem, de uma hora para outra, tudo pode se rearranjar. Além disso, localizei aquela garotinha e seguirei em frente. Este foi o audiobook O Sonho de um Homem Ridículo, de Fyodor Dostoiévski. Para não perder nenhuma das atualizações do canal,
se inscreva e ative o sininho de notificações. Te espero nos comentários com sugestões para os próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo, deixe uma curtida e até a próxima história.